Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um estudo aqui no nosso canal, o Estudo Divino. Hoje estudaremos sobre os alimentos impuros, afinal, o que se pode ou não comer. Um estudo muito pedido aqui no nosso canal. Bem, vejamos o que a Bíblia diz e vamos lá no comecinho, em Gênesis, capítulo 1, versos 29 e 30, ver o que Deus deixou para que nos servisse de mantimento. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, nos tempos de Adão e Eva, isso que Deus nos deixou para mantimento: toda a erva que desse semente e toda a árvore que desse frutos. Os animais não serviriam para nosso mantimento, muito pelo contrário, eles tinham uma alimentação também rigorosa. Vejam só: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou seja, não existiam animais carnívoros, todos comiam a erva verde. Aí está a explicação porque animais como o leão, que come mais de 50 quilos de carne por dia, sobreviveram na Arca de Noé. Talvez porque ali naquele tempo eles ainda comiam a erva verde. O meu raciocínio, amados, é da seguinte maneira: depois de um tempo, quando o homem caiu em pecado, ele começou a se alimentar dos animais e também da erva verde. Logo, os animais, sem ter o que comer, começaram a comer uns aos outros, e alguns se desenvolveram e se tornaram animais carnívoros. Isso é um raciocínio meu, e não bíblico. Então chegou um tempo em que Deus falou a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que estão sobre a terra. Ou seja, no início não era permitido comer animais, só que aqui Deus já restringe alguns animais, ou seja, é porque o homem já se alimentava de animais. Na continuação da leitura diz: Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, só os que ruminam ou só os que têm unhas fendidas. Esse texto está em Levítico 11, dos versos 1 a 4. Então, alguns animais, como o camelo, que rumina, mas não tem a unha fendida em duas, não se poderia comer. Outros animais, como a lebre ou o coelho, que rumina, mas não tem unhas fendidas em duas, também não se poderia comer. E o tradicional porco, que tem unhas fendidas, mas não rumina. Alguns animais das águas também foram proibidos. Veja o que diz: Todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis, ou seja, o tradicional peixe. Mas animais como a baleia, que é um peixe de couro, e o caranguejo e o camarão, que são de casca, não se deveriam comer. Algumas aves também eram abominação para o homem, como a gaivota, o corvo e o avestruz. Alguns insetos também foram proibidos, como a abelha, mas o gafanhoto já era permitido. A Bíblia ainda ressalta que não deveríamos tocar no cadáver desses animais nem comer de sua carne, porque seriam impuros e abominação. Então poderíamos dizer, caso encerrado, não se come carne de porco e nenhuma dessas carnes. Mas, quando afirmamos isso, amados, nós desconsideramos que um Salvador veio a nosso favor. Prestem atenção: fora os 10 mandamentos, que são as 10 leis sagradas, e a clara afirmação de que é uma aliança perpétua, tudo o que está no Velho Testamento deve ser analisado com cautela e com muita atenção, comparando com o Novo Testamento. Amados, vejamos o que o apóstolo Paulo, tirado dentre os gentios para edificar toda a Ásia, nos tem a dizer sobre isso. Em Romanos 7, verso 6, vejam que ele diz: Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Essas leis das quais estamos libertos incluem o poder comer o que quisermos, sem sermos abomináveis ou nos contaminarmos. Muitos dizem que Jesus aboliu muitas coisas depois de sua primeira vinda, e de fato aboliu. Por exemplo, ele criticava fortemente os escribas e os fariseus, porque eles aplicavam rigorosamente as leis dos tempos de Moisés. Vejam em Lucas 11, verso 46. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nessas cargas. Outro exemplo desse raciocínio está em João 8, versos 3 ao 7. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Claro que eles estavam tentando a Jesus, mas Jesus sabiamente disse: Aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou seja, amados, tais leis ficaram para os israelitas lá no Velho Testamento. Vejam em Hebreus 8, verso 13, dizendo: Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Mas lembre-se, amados, há muitas coisas que no Velho Testamento são válidas, como as profecias para o tempo do fim, os 10 mandamentos, entre outras coisas. Veja o que Paulo diz em Romanos 14, a partir do verso 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. No verso 17 ele diz: Porque o reino de Deus não é de comida nem de bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. No verso 22 e 23 ele diz: Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Nesse texto, amados, podemos ver que Paulo quer nos dizer uma coisa muito importante. O pecado e a impureza não está naquilo que comemos ou deixamos de comer, e sim na falta de nossa fé. Muitos ainda podem ressaltar a visão de Pedro em Atos dos Apóstolos, quando ele viu todos os animais da terra, quadrúpedes, répteis, aves. E tendo fome, uma voz do céu veio e disse a ele: Pedro, levanta, mata e come. Mas veja o que Pedro disse em Atos 10, verso 14: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Claro que essa visão e essa palavra é referente à acepção de pessoas. Vocês podem ler Atos 10 e 11, que irão entender melhor. Mas o curioso é que no verso 14, Pedro disse que ele não comeria coisa alguma comum ou imunda, porque Pedro seguia o costume judeu de não se contaminar com tais tipos de carnes. Mas do mesmo jeito que ele aprendeu a não fazer acepção de pessoas, ele pode ter aprendido que se comesse não o contaminaria. Mas não é problema ele pensar que aquilo o poderia contaminar. Como disse a escritura de Paulo, seria imundo se para a própria pessoa aquilo fosse imundo. Mas se não fosse imundo para aquela pessoa, não seria imundo. Porque nesse caso, a fé é muito mais importante do que o que você come ou deixa de comer. Em Mateus 15, verso 11, Jesus nos dá uma lição muito importante. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E para finalizar, amados, e mostrar de uma vez por todas a evidência na Bíblia de que fomos libertos dessa lei, vejam mais uma palavra gloriosa que nosso amado Salvador nos traz. Em Marcos 7, versos 15 a 19, Jesus nos diz:
Nada há fora do homem que entrando nele possa o contaminar, mas o que sai dele, isso sim contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no seu ventre. Ou seja, uma referência muito forte ao que você come. E é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Então, amados, resumindo, se quiser comer, coma, mas coma com fé de que nada pode te contaminar. Mas, se não comer, não coma, com fé de que se comer pode se contaminar. Porque, como Paulo disse, o que não provém da fé é pecado. Leamos Romanos 14, verso 6. O que come, para o Senhor come, e dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Não julguemos uns aos outros e saibamos que o reino dos céus não é feito de comida nem bebida, e sim, como diz Paulo, de paz, amor e ternura. Fiquem com Deus.